pessoal, dia 3 de maio de 2025 eu fiz uma entrevista com o Vitor do canal Pensando Fora da Caixa. E aí lá nós conversamos, tivemos uma conversa bem bacana sobre Humberto, a trajetória do Humberto, né, aqui no YouTube, na vida pessoal dele também. Eu vou deixar o link abaixo para vocês assistirem, foi uma conversa muito bacana. E lá nós conversamos muito sobre a questão da saúde do Humberto. E ele me perguntou se o Humberto ele era realmente adepto a tudo que ele ensinava aqui no canal. E eu vim mostrar para vocês um pouquinho da biblioteca do Humberto Voltz, para vocês verem que ele era adepto de tudo que ele falava, né? Ele gostava muito de estudar sobre a saúde, sobre os compostos naturais. Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre a parte de jejum, que eu acho que é uma parte bem bacana. É uma coisa assim que a gente pode agregar bastante valor. Vou fazer um adendo aqui, eu não sou médica, eu não sou da área da saúde. Eu estou fazendo um relato do Humberto Voltz, do meu esposo, sobre a experiência que ele teve com o jejum, tudo baseado nos livros. E nos livros aqui nós temos médicos também que fizeram o seu livro, né, sobre o jejum. Nós temos referências bíblicas também, de alguns... teve de um... Monsenhor, e vai ter também de um pastor aqui do Brasil, falando sobre a parte de espiritualidade e o jejum, porque o jejum ele é bíblico, né? Jesus Cristo ele ficou 40 dias, 40 noites de jejum antes de começar, né, a sua jornada, o seu chamado e tudo que ele veio fazer nessa terra. Então, eu creio que o jejum é uma forma muito bacana, né, tanto de se fortalecer espiritualmente, quanto fortalecer até mesmo o corpo. Nos livros, assim, eu não li todos os livros, porque eu tenho 3 filhos, então assim, é bem complicado, né, ler com criança. Mas o Humberto leu, aqui tá tudo anotado, ele marcou o contexto também. O meu intuito aqui não é fazer resenha de livro, o meu intuito aqui é indicar para que vocês busquem os seus conhecimentos, para que vocês formem a sua opinião. Porque nós aqui na internet, nós temos muitas pessoas que agregam valor, que falam, né, que leem, mas é a opinião delas. Eu creio que nós temos que estudar e ter a nossa própria opinião e fazer isso tudo no nosso cérebro mesmo, né? Que nós vamos alimentando nosso cérebro e ele vai fazendo as conexões e é isso, tá bom? Eu vou começar pela prática do jejum. Esse livrinho aqui, olha, ele é bem fininho. Humberto leu esse. Esse é mais sobre espiritualidade. Humberto ele anotava bastante coisa, olha. Ele anotava, ele fazia marcações. Humberto era muito estudioso, ele gostava muito de estudar, o conhecimento vasto que ele tinha, né? Não só na parte de jejum, mas na ciência e nas coisas, né, que vocês acompanham aí do canal dele. Tem esse jejum aqui também, esse livro do jejum também, que eu acho bem interessante. E todos esses livros, o Humberto, ele lia para mim também. Ele ficava assim, às vezes eu estava fazendo almoço e ele estava atrás de mim lendo os livros. Eu vou mostrar os livros e depois eu vou explicar como que ele fazia o jejum dele. Tem esse jejum, uma nova terapia. Eu creio que esse aqui era o xodó dele, assim, que ele gostava bastante desse livro. E ele fazia as anotações dele. Ele fazia bastante anotações. Ele marcava tudo que ele lia que era mais importante, né? Foi um livro assim que ele leu bastante. Todos esses livros ele comprou na Amazon, né, na Amazon. Lá tem um preço bem bacana também, mas eu recomendo para vocês, quando vocês forem comprar o livro, eu sempre olho, que eu ajudava ele a comprar, então eu sempre olhava na Amazon, no Mercado Livre e na Shopee, né, que agora a Shopee também está vendendo bastante coisa. Então, vocês façam essa varredura lá primeiro nas plataformas para vocês conseguirem um preço melhor, tá bom? Esse aqui ele gostava bastante.
desse. Esse aqui, o Poder Secreto, Oração e do Jejum. Esse também, aí esse aqui vai envolver mais espiritualidade. Esse aqui também foi um livro que ele leu bastante. Ele anotava, ele gostava muito, ele falava comigo, eu disse assim, você vai fazer no livro? Aí ele, vou fazer. E anotava tudo no livro, as marcações que ele gostava. Esse daqui é do Luciano Subirá. Ele gostou, mas não foi o livro preferido dele, não. Mas também fala sobre jejum e a parte espiritual. E o Luciano Subirá, ele é bem famoso, né? Então, às vezes, para quem gosta, né, do Luciano Subirá, às vezes vale a pena comprar o livro. E esses são os livrinhos de jejum. O Humberto, ele era muito adepto ao jejum. Ele chegou a fazer muito tempo de jejum. Ele ficava, quando ele estava em jejum, ele ficava mais na dele, né? Porque as meninas, elas tinham que se alimentar normal, né? Como a pediatria indica, né? Para a criança se alimentar, comer de tudo. Mas ele era adepto, ele ficava muitos dias sem se alimentar, só na água mesmo. E isso fez assim muito bem para ele, para a vida espiritual. Ele fazia o jejum para emagrecer, fazia o jejum também dedicado a Deus, na parte espiritual. E eu creio que foi uma coisa que sim, fortaleceu bastante a fé dele, porque muitas vezes nós estamos preocupados em alimentar a nossa carne, né? A carne, ela clama por comida, ela clama por vários desejos, né, da carne. E o jejum é uma forma que não é castigo, né? Mas é uma forma de mostrar para o corpo que assim o espírito ele tem que sobressair sobre a carne, né? E quando você faz o jejum, o seu espírito ele fica mais que existe a alimentação da carne, de comida, e existe a espiritual. Então o jejum e oração e meditação da palavra eu acho que é muito importante para que a gente possa crescer espiritualmente e até mesmo se aproximar mais do Pai. Humberto ele lia os livros, mas no de jejum dele também, esses livros todos aqui eles falam bastante sobre o de jejum. Tem tudo assim para você fazer o de jejum corretamente, porque não adianta, né? Você fazer, por exemplo, 3 dias de jejum e lá comer uma feijoada. Então assim, tem todo um preparo, eu preparava as alimentações dele. Humberto, quando ele quebrava o jejum, né, era coisas mais leves, fruta, ovo. E antes dele entrar no jejum também é importante que a pessoa faça uma alimentação mais nutritiva para que ela consiga levar esse jejum, né, pelo objetivo dela, porque cada um tem um objetivo. Por exemplo, eu faço jejum, mas é um jejum menor, porque eu amamento, então é mais difícil de fazer um jejum muito prolongado. No máximo que eu consigo atualmente é umas 14 horas. Mas quando eu parar de amamentar, eu quero sim fazer, que eu acho importante, principalmente para fortalecer o nosso espírito, a nossa fé com o nosso Senhor. Que Ele nos ensinou, né, a fazer o jejum e até mesmo para a questão da saúde, né, dar um descanso ali para o nosso organismo. Eu creio que é importante. Lembrando, eu não sou médica, se vocês quiserem comprar o livro e levar nos seus médicos, né, para vocês conversarem e entender melhor essa questão do jejum com o médico de vocês, daí vocês levam para o médico, conversam, leiam também, que eu acho que é importante que a gente possa ter também a nossa opinião formada, baseada, né, no conhecimento, que isso aqui tem livro aqui que é de médico, então é ciência, né? E até na mesa vocês encontram muito livro, no Google Acadêmico também tem muito material sobre o jejum, tá bom? Esse foi um pedacinho da história do Humberto, que vocês possam aproveitar esse conhecimento. Mais pra frente eu vou trazer mais conhecimentos também. Na live que eu fiz com o Vitor, nós conversamos sobre saúde e infelizmente aqui na plataforma eu não consigo trazer muito conteúdo, né, sobre
as coisas mais naturais, né, que o Humberto usava, que vocês me pedem muito. Tanto é que tinha os vídeos no YouTube, só que ele restringe. Então, assim, eu não posso falar abertamente sobre todas as coisas aqui no YouTube. Mas na comunidade Volts, que é a comunidade onde eu compilei, né, nós compilamos, o Gustavo e eu, nós compilamos todo o conteúdo do Humberto nessa plataforma, o conteúdo premium e o inteligência artificial. Então nós compilamos, e dentro do conteúdo premium tem os vastos livros, vídeos dele falando sobre curas naturais, sobre... É difícil de falar as palavras, né? Prata, parará, pururu, coloidal e as outras coisas, né? É mais natural. Então, assim, na comunidade Volts nós temos uma certa liberdade lá, porque lá é uma plataforma particular, né? Que não é do YouTube. Então, lá nós podemos falar, sim, de mais coisas. Então, é bem interessante, tá bom? E depois, mais pra frente, eu vou trazer também tudo dentro da plataforma para vocês entenderem, porque não é só os cursos do Humberto. O Gustavo tem feito live, tem outros recursos também através da inteligência artificial, então assim, tá bem bacana. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo também para quem quiser tirar dúvida, para quem quiser estar junto dessa plataforma. E mais pra frente também eu quero trazer outros vídeos também sobre saúde, tá bom? Então é isso, fiquem na paz, como dizia Humberto Volts. Até a próxima!